Partimos para a entrevista com Pedro Ortigão Correia, da ASC. Pedro, muito boa tarde. Boa tarde. Olhando para esta operação da SONAI, estamos aqui num cenário em que não há muito interesse em que haja o lançamento de uma OPA. É mais uma operação, depois de muitas este ano, resolvidas fora do mercado e que mostra que os pequenos acionistas já são um pouco contemplados. Isto normalmente é o tipo de operações que nunca são muito simpáticas para os pequenos acionistas e normalmente aquilo que acaba por acontecer é que a longo prazo acaba por ser muito pouco convidativas a que o pequeno capital entre na Bolsa, porque no final fica sempre fora destas grandes operações. E, portanto, longo prazo nunca é muito bom afastarmos estes processos da Bolsa. Isto de um ponto de vista teórico. Obviamente, há que entrar nos detalhes do negócio e provavelmente este é o tipo de situação que, ao não ser feita de forma pública, traz poupanças consideráveis à entidade que está neste momento a adquirir. A partir do momento em que fica uma OPA pública, então a partir daí podem vir outras ofertas e já se especula que, caso não consigam passar isto na Assembleia Geral, a normativa, que possa vir aqui uma oferta concorrente da Vodafone, que possa intervir no processo e possa tentar travar esta fusão entre as duas entidades. Acreditas que esse é um cenário plausível? Para já assistimos apenas ao Berenberg a dizer que isso pode acontecer, mas tu achas que pode haver interesse da Vodafone em investir num mercado como o português? Quer dizer, pode haver uma forma de tentar evitar que haja aqui uma concorrência, aquilo que tecnicamente costuma chamar, enfim, não é tecnicamente, mas costuma-se chamar de forma mais corriqueira quase secar mercado, ou seja, evitar que o meu player fique demasiado grande e, portanto, eu pague aqui um custo acrescido para evitar de ter aqui uma concorrência maior no futuro. Isto pode acontecer. Neste momento, se estivesse como banqueiro de investimento do lado dos concorrentes, provavelmente estaria como esse próprio banco Berenberger a oferecer uma proposta de travagem a este processo. E achas que, neste cenário do que, pelo menos as contas de Berenberg vão nesse sentido, a Zone será sempre o mais beneficiado, seja num cenário de fusão com a Ótimos, seja a Vodafone? Em termos de comportamento dos títulos, é de esperar então que haja aqui um suporte para os títulos da Zone? É sempre. A entidade que está a ser adquirida, tecnicamente, é sempre aquela que está a ser disputada e, portanto, é aquela cujo preço vai acabar sempre por sofrer uma apreciação positiva. Quem está a comprar normalmente, consoante quanto maior for o preço, maior o custo dessa aquisição, tanto mais tecnicamente o preço dessa ação que está a adquirir acaba por ser afetado em Bolsa quando o custo é superior às mais-valias percebidas no mercado. No entanto, o preço que é praticado no mercado é sempre tido como o preço justo porque é aquele que reflete a opinião de todos, não é? Portanto, agora, de um ponto de vista teórico, a entidade que está a ser adquirida, neste caso a Zone, é aquela que vai ser sempre beneficiada de qualquer tipo de concorrência que exista agora em termos da aquisição do seu capital. Tu esperas, como temos estado a ouvir alguns analistas, que isto seja bom ou mau para os consumidores? Para os acionistas, acho que ninguém tem muitas dúvidas que há um racional estratégico por trás desta operação. Mas e para as pessoas, Pedro? A concorrência é sempre a forma mais saudável de nós termos valor acrescentado para o utilizador final e basta ver o que nós tínhamos no mercado das telecomunicações há 15 anos atrás, quando tínhamos apenas, enfim, há 20 anos atrás, quando tínhamos um operador, dois operadores, e é o que temos hoje em dia. No caso do cabo, pegando no exemplo da Zone, a diferença que existe é em termos agora um duopólio versus um monopólio que existia antigamente por parte da PT, que tinha o monopólio da televisão por cabo. E hoje em dia, temos dois operadores, temos uma oferta muito melhor e temos um preço muito mais competitivo. E, portanto, para o investidor final, este tipo de operações são sempre muito mais vantajosas porque significam, das duas uma, ou um preço mais baixo ou mais oferta, e no melhor dos casos temos uma combinação dos dois, que é sempre o preferível para o investidor final, para o consumidor final. Pedro, nota-se agora já do ponto de vista já de quem está a liderar estas empresas envolvidas neste processo, que há algumas mudanças. Se pensarmos na SONAI, sempre ouvimos Belmiro dizer que não aceitava nenhum negócio em que a SONAI não ficasse a mandar. Os tempos difíceis obrigam a que a SONAI tenha uma postura menos agressiva, por assim dizer? Tem que ter, enfim, é impossível nós gerirmos as empresas como eram geridas há 10 anos atrás, com o mesmo tipo de pensamento de há 10 anos atrás, sobretudo quando estamos a olhar para uma empresa que faz parte de um conglomerado. Este espírito de gestão com base num grande conglomerado de negócio, num mercado único, já não faz sentido nos dias que correm. E, portanto, hoje em dia as empresas têm que ser extremamente competitivas dentro dos seus próprios setores e têm que ser capazes de ter negócios que sejam escaláveis a nível global, com expertise que sejam próprios e com valor acrescentado que venha do seu próprio desenvolvimento tecnológico. E, portanto, uma empresa dentro deste setor que já está completamente comprimido, que não vai ter uma expansão maior, porque as telecomunicações em Portugal atingir o seu máximo do ponto de vista de penetração,
obviamente é uma empresa que tem que encontrar outros mercados e é uma empresa que, de um ponto de vista tecnológico, foi capaz de conseguir uma grande diferenciação de produto. Agora falta-lhe a escala, não é? E, portanto, esta operação claramente lhe abre a porta para novos mercados e, portanto, isso significa que o pensamento acompanhou a evolução do mercado e isso é sempre positivo. Para a Portugal Telecom, estamos a falar quase de um filho, a Zone, que era a PT Multimédia, que cresceu ou que tem potencial nesta altura, com esta fusão, para crescer mais do que o pai. Bom, houve aqui uma zanga em casa e, portanto, o filho deixou de falar ao pai e ganhou asas e começou a ter o seu próprio desenvolvimento. E, de facto, foi um pouco conturbada esta saída deste negócio da PT, tanto que a PT logo a seguir foi criar um negócio idêntico para entrar em concorrência direta e, portanto, o filho tem toda a legitimidade, agora que tem a maioridade, para continuar a desenvolver os seus negócios lá fora e espero que assim seja. E antes houvessem mais negócios destes em Portugal que permitissem mais tarde operações que fizessem com que estes negócios que cresceram cá pudessem ter uma expansão global, a começar por aquela que é a expansão natural, que é do nosso mundo português, não é? Ainda assim, Pedro, a reação nos títulos da PT no início desta semana foi em queda e os analistas leram nessa queda algum receio de como é que a Portugal Telecom vai ficar havendo uma fusão deste género. O Brasil ainda não é um suporte que era quando havia a Vivo do lado da Portugal Telecom. É o timing errado para o incumbente? Enfim, não sei se será o timing errado. Estas coisas, estas reações de curto prazo normalmente têm muito mais a ver com estas incertezas no mercado. O valor acrescentado destes negócios verifica-se muito mais ao longo do tempo e é aí que nós vemos que as estratégias destas administrações começam de facto a funcionar. E, portanto, esta pequena alteração doméstica, calculo que não tenha um grande impacto naquilo que é a estratégia de longo prazo da Portugal Telecom, que continua a investir fortemente em tecnologia, que continua fortemente a investir nestes mercados. Enfim, já não tem a Vivo no Brasil, tem a Oi, onde tem investido de forma considerável e tem um grande canal de crescimento. Enfim, isto, de um ponto de vista estratégico, penso que não alterará grande coisa em relação àquilo que é a política da Portugal Telecom, que já está muito mais virada para fora do que para dentro. Acontece que, infelizmente, hoje em dia, aquilo que este mercado é um bocado o espelho disso, apesar de ser um mercado bastante mais tecnológico do que a maioria dos mercados, mas é um mercado onde se nota que existe já uma saturação muito grande do mercado doméstico. Neste caso, é uma saturação porque, de facto, os players que existiam já ocuparam uma fatia de mercado muito grande e, de facto, a taxa de penetração de telemóveis em Portugal é das mais elevadas do mundo. Portanto, é difícil imaginar um crescimento maior dentro deste mercado, mas, em cima disso, temos uma desaceleração da economia nacional e, portanto, é normal que estes grandes grupos tendam a procurar soluções que passem por explorarem novos mercados lá fora, só que, infelizmente, como o capital em Portugal é escasso e o tamanho destas empresas é reduzido, nunca o podem fazer sozinho. Portanto, tem que ir sempre pela mão de um parceiro. Justamente pegando nessa tua ideia de crise em Portugal, houve aqui uma lógica também de racionalização de custos que acabou por precipitar esta operação que há tantos anos que estava a ser antecipada pelo mercado. Neste sentido, e já que Portugal não deverá sair da crise tão cedo, acreditas que está a abrir o precedente para que esta lógica de racionalização de custos chegue a outras empresas também? Bem, é normal que numa fase destas o que as empresas acabam por fazer é, por um lado, controlar a sua base de custos no mercado doméstico e internacional e aquelas que ainda têm mais capacidade para poder investir já não vão estar a investir tanto no mercado nacional. Vão estar à procura de investir no mercado internacional onde o seu retorno para o investimento seja muito, muito superior àquilo que seria feito cá, quando o mercado já não cresce. E, portanto, esta situação em Portugal, para as empresas que cá estão e que, do ponto de vista financeiro, estão saudáveis e que têm as suas dívidas bastante bem controladas e têm os seus custos nos mercados domésticos muito controlados, esta situação em Portugal é quase que um pontapé de saída forçado para outros mercados. E nesse sentido é uma oportunidade? Neste sentido é uma oportunidade. É claramente provocar e espicaçar o internacionalizar das empresas e, francamente, temos exemplos muito positivos de empresas portuguesas que, dada o tamanho do mercado nacional e dada a conjuntura económica no mercado nacional, não têm outro remédio senão procurar mercados externos. O grande problema cá é, de facto, a falta de capital e, portanto, essa é a falta de dimensão, a falta de escala para poder entrar neste tipo de mercados e aí é que, de facto, entra o grande gênio português de tentar sempre encontrar soluções mais criativas de um ponto de vista tanto da angariação de capital como do ponto de vista de associação a empresas similares nesses mesmos mercados e, de facto, aí o gênio português funciona bem e estas empresas vão lá para fora e, de facto, não têm outro remédio senão encontrar formas de crescer que não sejam a doméstica, graças a uma enorme criatividade e não aos recursos que teria uma empresa com género nos Estados Unidos, que automaticamente
infelizmente, como não maltrata o mercado de capitais, cada vez que tem uma oportunidade para crescer, basta ir ao mercado, explicá-la e o capital aparece. E, infelizmente, em Portugal isto não acontece. E, portanto, torna-se mais difícil e as empresas cá têm muito mais mérito em conseguir fazê-lo de outra forma. Pedro, e porque estamos a falar em crise e porque estamos a falar de falta de financiamento, temos um Ministro das Finanças que hoje veio dizer na Comissão de Orçamento e Finanças que colar-nos à Grécia e nos trazer poupanças não maiores do que 10 milhões de euros. Acabaste de chegar de fora, estiveste no Brasil, visto Portugal de fora, achas que há vantagem, de facto, em renegociar os termos do acordo ou a continuar o caminho que se tem feito? Vamos lá ver, tudo depende de como essa renegociação é feita. Se essa renegociação for sugerida por parte dos credores, é obviamente que isso significa uma poupança em termos de custos para Portugal e, obviamente, é muito bem-vinda. E, portanto, é simples ver, basta olharmos o custo do serviço da dívida, percebemos que o custo do serviço da dívida é provavelmente igual ao orçamento da saúde e pensarmos que se ali formos capazes de poupar 30%, 40%, 50%, temos formas de depois poder não criar um peso tão grande nos contribuintes. Ora, isso se vier por parte dos credores. Se essa negociação for forçada por parte de Portugal, isso coloca-nos numa situação um bocadinho delicada, porque até agora nós estamos a ser vistos como o bom aluno. E internacionalmente o papel que o governo português tem feito tem sido muito bem percebido, porque de facto nós temos estado a cumprir, estamos a passar uma mensagem de bom pagador. Se de repente deixámos de passar uma mensagem de bom pagador e começámos a passar uma mensagem de choramingas ou de incumpridor, automaticamente vamos ficar rotulados com essa mesma mensagem que estamos a passar. E isso é péssimo, não tanto para a dívida pública que está a ser financiada ou colocada, mas para a dívida privada. Para estas empresas, imagine-se agora o caso da Sonai que, para financiar isto, ou vai ter que financiar uma expansão lá fora, tem que ir ao mercado pedir dinheiro. Automaticamente essa operação de mercado ficaria rotulada por aquilo que aconteceu a nível soberano. E, portanto, é muito importante distinguirmos aquilo que é facilitarem-nos as condições do que será termos nós que negociar essas mesmas condições colando-nos a alguém que é incumpridor. Porque, quer se queira, quer não, por mais injusto que possa parecer, a partir do momento em que um país renegocia a sua dívida ou se coloca do lado dos incumpridores, ele fica rotulado como incumpridor para sempre. Veja-se o caso da Argentina, por exemplo, agora, e toda esta celeuma que existe nos Estados Unidos, até com a própria reestruturação... Com os dois hedge funds que não quiseram ser envolvidos. A dívida argentina. Isso é como que uma marca, uma cicatriz que fica nesse país durante muito tempo e que vai demorar muito tempo a conseguir apagar. E, portanto, de facto, pode parecer justo nós pedirmos condições idênticas à da Grécia. Mas o custo-benefício pode não compensar. Não compensa. Outra coisa é, de um ponto de vista central, a União Europeia chegar à conclusão que, para que estes países saiam mais rápido da sua crise, há que aliviar as condições financeiras para não estrangular totalmente a economia, porque pode, pura e simplesmente, estar a pagar PIB potencial. E, nesse caso, então, nós não dissemos nada, não ficamos rotulados como os choramingas que nos vamos colar ao pior aluno da turma para exigir uma melhor nota. Nestas coisas há que parecer além de ser. Pedro, outro tema que vai com certeza condicionar este final de ano e também aquilo que será o desempenho do mercado de capitais para o ano é a questão do fiscal cliff nos Estados Unidos. Já estamos mais perto de um acordo, alguma cedência de Barack Obama. Como é que estás a ver o desenrolar deste tema? Enfim, eu nos Estados Unidos eu penso que as coisas acabam por ser muito mais fáceis do que são na Europa, primeiro porque decidem uma só voz e depois porque no que toca a mercado são muito mais pragmáticos do que nós. Eles já sabem que os políticos para serem reeleitos têm que ter crescimento económico, aquele país vive, assente num crescimento económico que tem como base o consumo e, portanto, a partir do momento em que começarmos a penalizar este mecanismo de crescimento económico, os políticos não são reeleitos e se os políticos não são reeleitos, então, obviamente, eles têm que reconsiderar as suas políticas. E, portanto, nos Estados Unidos, eu acho que nós vamos chegar a um acordo muito rapidamente, porque já tivemos ainda por cima, nas negociações anteriores, já tivemos o exemplo do que foi não ter chegado a um acordo e ter provocado quase que o cataclismo nos mercados por se não ter chegado a um acordo de controle orçamentário. Portanto, nos Estados Unidos vai ter que haver uma política que caminhe para esse mesmo controle orçamental. Caso isso não aconteça, temos este tal fiscal cliff que vai significar um apagar do produto na ordem dos 3% no mínimo no próximo ano. E isso é algo que ninguém quer. Não é? Mas apesar deste acordo, e há um acordo que acho que todas as casas de investimento de alguma forma já estão a dar de barato, que vai acabar por acontecer,
Quanto tempo é que os Estados Unidos têm para começar a dar o sinal que não estão só presos a essa questão do curto prazo, que vão começar a arrumar a casa, porque se não houver um fiscal cliff também há menos incentivo para que haja acordos? Bem, de facto aqui o problema é que existem duas cores diferentes, a cor do Senado e a da Presidência. E, portanto, há aqui um problema grande de haver dois movimentos políticos que não chegam a um acordo. A culpa é sempre dos políticos. E os dois com pensamentos totalmente diferentes, os republicanos muito mais liberais do que propriamente do que os democratas, e portanto vai ter que haver aqui uma forma, e não há uma fórmula mágica para resolver isto. Ou há uma redução drástica da despesa do Estado nos Estados Unidos, e essa despesa é maioritariamente com despesa que tem a ver com, no caso do armamento, por exemplo, que hoje em dia está bastante mais polémica à conta destes eventos mais recentes e toda a lei das armas, mas enfim, essa é apenas uma pequena fração daquilo que é do que aquela indústria representa, mas mexer nesta indústria nos Estados Unidos é mexer com lobbies que são poderosíssimos e, portanto, controlar a receita do Estado nos Estados Unidos significa, logo à partida, abdicar de uma grande fatia do orçamento para a parte do armamento, e isso é algo que é extremamente perigoso. Por outro lado, nós vemos os déficits que estão a acumular de forma sucessiva e, portanto, este desencontro de contas não é sustentável, porque haverá uma altura onde os Estados Unidos estarão perante um problema em que a divisa deles claramente vai ter uma depreciação face às divisas internacionais, porque o estoque da sua dívida, face àquilo que produzem de riqueza, é cada vez maior. E isso é algo que os Estados Unidos não querem, porque isso significa ter uma moeda fraca, e ter uma moeda fraca para os Estados Unidos significa, basicamente, perder a hegemonia. Portanto, há de haver aqui um encontro de forças entre ir cortando de forma progressiva alguns dos gastos, ao mesmo tempo que não se toca naquilo que é a gênese americana, dos impostos baixos, da livre iniciativa, etc. etc. A Europa depois dá-lhes uma ajuda. Esperemos já tem a experiência, pelo menos. Seria o Marshall Plan ao contrário, mas eu não sei se esse será o caso. Pedro, muito obrigada. Obrigado. Pedro Ortigão Correia, o comentário da ASC no fecho de contas aos temas que marca o dia nos mercados financeiros.